Pergunte ao doutor de hoje está no ar e o assunto é esse mês de setembro, dedicado no mundo inteiro pela conscientização do câncer de intestino. E o assunto vai ser tratado aqui com o doutor André Riso, como disse. Mais uma vez, bom dia, doutor André. Bom dia. Sempre um prazer. Por que a gente fala, por exemplo, câncer de intestino, se o cólon e o reto são os locais em que ele se manifesta? O reto faz parte, inclusive, do intestino, é isso? Sim, eu sempre, na atividade prática, a gente tem dois tipos de intestino, que é o intestino delgado, que eu popularmente chamo de intestino mais fino, né? E o intestino grosso, que é o cólon, de uma forma geral, que aborda o reto junto, tá? É como se fosse o encanamento onde passa todo o nosso alimento. E quando a gente fala de intestino, a gente está falando... O câncer de intestino delgado ele existe, mas ele é muito mais raro. E em contrapartida, o câncer de intestino grosso, do intestino do cólon e do reto, cada vez está mais comum. Então, e ele é evitável, né? Entre homens e mulheres, qual a incidência? É difícil dizer assim, porque aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade da parte estatística de levantar. Mas praticamente a mesma coisa, é difícil a gente conseguir determinar um número muito maior. Não é um câncer... É diferente, por exemplo, por exemplo, câncer de mama, alguma coisa assim que tem uma diferença grande. O câncer de intestino acaba igualando. Ele vem por questões genéticas ou por hábitos da existência mesmo? O câncer de intestino ele é um câncer que ele depende, ele tem alguns fatores genéticos envolvidos, mas não é obrigatoriamente porque meu pai teve, eu vou ter, alguma coisa assim. Existem até algumas doenças que elas são familiares, quer dizer, por exemplo, algumas polipoides, que é uma doença bem mais rara, que se o paciente tiver, o pai tiver, o irmão tiver, já tem indicação da gente até operar para tirar, para evitar. Mas na maioria das vezes o câncer de intestino é um câncer relacionado aos teus hábitos, à tua alimentação e aos teus descuidos, vamos colocar assim. Quando você fala em prevenção desse câncer, você está dizendo que é possível que você tenha cuidados que evitem, inclusive, de ter um começo? Exato. Ou essa prevenção que você diz é aquela que o sujeito pega no começo e por isso é tratável? Na verdade, o câncer de intestino é completamente evitável na maioria dos casos. Tá? Eu sempre eu gosto de associar igual uma pinta na pele. Tem os pólipos, que é como se fosse uma pintinha dentro do intestino, e esses pólipos, com os passares dos anos, na maioria dos quadros de câncer, tá? Esse pólipo vai crescendo, vai transformando essas células que tem dentro dele, até ele começar a ficar com um aspecto ruim. E aí, sim, a gente começa a chamar ele de câncer. Então, na maioria das vezes, na maioria dos casos, esse é um tumor que se a gente fizer uma colonoscopia, por exemplo, e já identificar essa pintinha, que são os pólipos, você já vai lá, já tira esse pólipo e você resolveu uma doença que teria um potencial de se transformar numa coisa maligna, resolveu sem dor de cabeça nenhum, sem problema nenhum, sem nenhum tipo de quimioterapia, cirurgia ou alguma coisa ruim. Isso nós estamos falando mais ou menos em 90% dos tipos de câncer de intestino, que é o adenocarcinoma. Esse período aí dele, até que ele se transforme num câncer, é um período longo de modo a facilitar a identificação, o diagnóstico, ou ele se transforma em pouco tempo? Não, ele é arrastado. A gente fala assim, tanto que a partir do momento que você fizer um exame e estiver tranquilo, a gente consegue ir afastando isso. A gente consegue deixar, às vezes, até 5 anos sem fazer um novo exame. Então, não é uma coisa que cresce de um dia para a noite. É uma coisa que vai demorando anos até transformar num câncer. Entendi. O problema é que a gente passa 40, 50, 60 anos sem nunca fazer um exame. Ter percebido. E aí, porque ele é silencioso, né? Ele é os pólipos, eles não muitas vezes... Os pólipos podem demorar anos até que se manifestem? Sim, às vezes eles nem se manifestam. Às vezes você tem um pólipo no intestino, nós estamos aqui conversando, pode ser que eu tenha um pólipo, pode ser que você tenha um pólipo e a gente... Tem algum pólipo, como em outros casos, que pode ser benigno, por exemplo? A maioria dos pólipos, quando a gente está falando de pólipo ainda, eles são benignos. Todos. Eles têm, alguns deles têm algumas características com mais chance de ficar uma doença ruim, de virar um câncer, e outros menos. Mas isso é uma coisa que no exame, normalmente a gente não consegue diferenciar muito. A gente sempre vai lá, retira, manda para a biópsia olha e fala, não tinha nada de câncer. Mas, por exemplo, eu já tive vários pacientes que tiraram um pólipo e a hora que já veio com uma lesão que estava no comecinho, mas por ter tirado já saiu, o cara curou da doença. Pergunto sempre aos médicos que aqui vêm aquela pergunta basicona, que é baseada nos hábitos, nos costumes e naquilo que o povão tem como certo, como um conceito, como uma ideia. E muitos dizem, olha, os cânceres nesta região do organismo aqui, seja
no intestino, pâncreas, rim e outros mais, são silenciosos. Quando eles aparecem é porque já estão muito consumados ali naquela região. Faz sentido isso? Em via de regra, o câncer do intestino, assim como a maioria deles, ele acaba sendo pouco sintomático, vamos colocar assim. Tem algumas pessoas que acabam tendo um pouco mais de sintoma e aí conseguem fazer um diagnóstico precoce, mas não é a regra. A regra, o que eu percebo é justamente isso. Um quadro, nunca senti nada, nunca senti nada. A hora que você começa a ter algum sintoma, já é uma doença mais avançada. Porque ele não é superficial, como mama, como pele, os outros cânceres. Que a gente não consegue olhar dentro do intestino sem uma colonoscopia, né? E a pessoa não faz exames preventivos. Exato. E o intestino é uma coisa que ele tem pouca terminação nervosa da parte sensitiva. Então a gente ele não vai doer. Ele só vai começar a doer na hora que ele começar a fazer algum grau de obstrução, porque daí ele vai distender, vai inchar, né? E dar as cólicas. Ou quando ele começar a sangrar, ou quando entupir tudo. E aí já tem uma doença bem mais avançada. Eu vou voltar naquele assunto, se isso é uma doença que tem uma herança genética ou se é existencial. Isto é, a gente adquire, a gente vai ter em função de hábitos e tudo mais. Vou voltar a esse assunto outra vez. Agora por partes. Existe algum cujo aparecimento se deve a questões genéticas, quer dizer, já há uma tendência, um histórico para esse tipo de câncer? Tem algumas doenças, que nem doença polipóide familiar, alguma coisa assim, que você tem milhões de pólipos dentro do seu intestino. E aí não fica praticamente inviável conseguir tirar todos eles. Não tem como a gente tirar, porque tira forma, e praticamente é certo que ele vai desenvolver uma doença maligna. E aí a indicação é justamente fazer a retirada. Tá? Tem síndrome de Lynch, que é o nome bonito, mas são nomes muito bonitos para a gente ficar batendo aqui, mas o mais importante é a gente entender que esse tipo de doença são doenças mais raras e que normalmente a gente consegue, quando a gente diagnostica alguém da família assim, automaticamente o médico já tem que... Já avisa os outros. Já avisa os outros. Quem já teve, então, tem que ficar muito atento. Tem que ficar esse tipo de doença, sim. Agora, a maioria dos casos, não é porque obrigatoriamente alguém da família teve que você obrigatoriamente vai ter. Você aumenta a chance de ter. Só que não é porque meu pai teve que você vai ter, ou que meu irmão teve, você vai ter. O importante é o seguinte, se alguém teve, já liga a tua bandeira, já liga teu alarme, porque é aquela história. O que é ligar a bandeira nesse caso, um caso desse? Uma pessoa que tem esse histórico e ele deve fazer o quê, então? Deve procurar o especialista, o médico especialista, e aí em cima disso a gente faz alguns exames, a gente começa a procurar, ou pode começar na rede procurando com sangue oculto, alguma coisa, e aí a gente vai fazer a colonoscopia e vai acompanhando. Agora, e o que aparece em decorrência de uma questão existencial, isto é, por hábitos, enfim. Os mais comuns vêm por quais hábitos, afinal? O que a gente mais nota isso até é o que a gente bate tanto na tecla, cada vez mais a gente percebe que a qualidade dos alimentos que a gente ingere são alimentos muito ruins, alimento muito industrializado, com muito conservante. De novo, esse é o motivo. De novo, e assim, muito processado. A gente cada vez mais faz uma ingesta de alimentos ultraprocessados, alimentos com muitos conservantes, alimentos muito base de rico em carne vermelha, por exemplo. E com tudo isso, acaba gerando uma sobrecarga em cima da qualidade do nosso dia a dia e aumenta o risco de que a gente chama de metaplasia, quer dizer, de alterações das células do nosso intestino. Isso é um dos principais fatores que a gente tem hoje. Alimentos industrializados. Alimentos industrializados, principalmente aqueles processados, hambúrguer, mortadela, salsicha, muita carne vermelha, então aquela cara que gosta do churrasco todo dia, tudo isso é muito prejudicial para a qualidade da saúde do nosso intestino. E quanto o intestino mais doente, maior o risco de ter alguma doença mais grave. Que coisa interessante. Quanto mais a gente vai descobrindo. Porque outros médicos vêm aqui por outras doenças que também advêm da comida industrializada, por exemplo, entre outros costumes que a gente tem na vida moderna. Eles falam tudo isso aí e aos poucos a maioria das pessoas, até os leigos, ficam sabendo que a razão é essa, e paralelamente o consumo de industrializados também aumenta ainda mais. Por que a gente é tão teimoso assim? Eu acho que a rotina da nossa vida hoje em dia nos leva a isso, né? Hoje em dia o alimento inverteu, parece ser até engraçado, mas hoje em dia o alimento saudável, o alimento que vem direto do campo, o alimento com uma qualidade melhor de nutricional, ele acaba sendo mais caro muitas vezes do que o alimento ultraprocessado. Então, uma coisa que eu percebo muito é isso. Para você comer uma boa qualidade de fibra alimentar, uma boa qualidade de carne, alguma coisa assim, você acaba gastando muito mais dinheiro, você acaba gastando muito mais tempo para preparar, que é coisa que está cada vez mais escassa. Tempo, hoje em dia, dificilmente a gente consegue passar horas numa cozinha selecionando o que vai comer, o que não vai comer e vai lá
planta o que vai comer, ou vai até o distribuidor direto e compra. Então, eu acho que muito a urbanização, a vida da cidade e o trabalho, a pressa prejudica muito isso. É muito mais cômodo, né? A gente botar no micro-ondas, colocar 5 minutos lá e comer. Eu vou pegar aqui uma idade média dos nossos ouvintes, telespectadores, e dizer que ela é 50 anos, nem sei se é. Mas vou imaginar que a idade média de quem nos assiste agora pela TV ou nos ouve pelo rádio seja aí dos seus 50 anos. E que até os 50 anos, ou que idade a pessoa tiver aí, ele comeu muito industrializado, fast food, essas coisas todas e tal. Mas que agora ele aprendeu que ele tem que evitar isso e ter uma alimentação melhor. Ele terá, na expectativa média que nós temos aí, vamos arredondar para 80 anos, então ele tem 50 ou tem 45, seja lá o que for. Se ele mudar esses hábitos hoje, ele pode se redimir da fase em que ele exagerou dessas comidas modernas, vamos dizer assim? Nunca é tarde para começar a ter um bom hábito de vida, né? Por mais que... É que nem o cigarro. A gente sempre bate no pé do cigarro. Parar é sempre bom. Quanto mais cedo você perceber que você tem que melhorar a sua qualidade alimentar, menor o risco que você se expõe de não só do câncer do intestino, mas de outras doenças do intestino, porque a gente foca muito em cima do câncer, mas hoje em dia o nosso intestino é um órgão muito doente. O que a gente recebe de queixa de paciente que não consegue ir no banheiro direito, ou que só tem diarreia, ou que tem várias queixas da parte intestinal, e a gente não percebe. A gente acha que não, sempre foi assim, porque tá tudo certo. Pressão alta, AVC, enfim. Tudo isso está relacionado à nossa vida, à nossa qualidade de vida. Quanto mais tarde a gente demorar para perceber, pior vai ser. Mas se você perceber, tiver essa percepção cedo, com 40, 50 anos, e mudar teu hábito de vida, e tiver tudo em ordem na tua colonoscopia, nos teus exames, a chance de você ter algum problema reduz bastante. Mas você está falando aí, eu fiquei aqui pensando, matutando, né, no seguinte. Eu vejo aí hoje tantas terapias, tantas formas de pensar, tanto jeito de interpretar a vida que nós levamos hoje em dia. Estava vendo no Japão lá, cresce o número de jovens e pessoas adultas também que estão praticando a sua necessidade de sexo, não mais com uma companheira ou companheiro. Existem lá agora alternativas na internet que você entra e interage lá com um grupo de pessoas e realiza o seu prazer sexual dentro daqueles grupos lá, que você nem viu quem é, não tocou a pessoa nem nada. Tá? Viu essas coisas da vida moderna? E aí a gente fica tentando entender que mundo que nós estamos vivendo. E aí você, como eu estou numa fase da vida que eu tenho lido muito, acompanhado muito o estoicismo, que mostra as ideias e o que pensavam os grandes pensadores da humanidade, os gregos, filósofos gregos e romanos e tudo. E a receita da felicidade hoje, da vida moderna, eles já sabiam e falavam há 2000 anos atrás, um pouco antes que Cristo. E a gente já sabia disso, mas a gente está fazendo o inverso. Volto aqui para o nosso assunto para dizer, poxa, a medicina e a ciência se desenvolveram tanto e disseram, é isso que faz mal. E a par disso, a gente pratica ainda mais o que faz mal. Que momento surreal em que há tanta inteligência e tanta burrice andando juntas, né, André? É disso que eu estava pensando agora. O que eu percebo cada vez que a gente tá numa fase... Eu me incluo, hein? Por favor, eu não sou diferente de ninguém. Eu estou pensando só aí. A gente está numa fase de muita, vamos colocar assim, de permissão em cima de tudo. Não, se me dá prazer, então tá ok, tá tranquilo, não importa o que vai acontecer, ou de pouca responsabilidade, vamos colocar assim. Acho que a palavra deve ser essa. Você vê uma mãe, o bebê tá lá no carrinho, bebê, e a mãe pega um saquinho desses salgadinhos e enfia na mão da mulher, que ele come um pacote inteiro sozinho ali. Aí você fala, mãe, tudo bem que a criança não sabe, mas a mãe não podia estar fazendo isso. Eu uso o exemplo até pior. A gente está tendo aumento de casos de doença sexualmente transmissível pelo... Parece que nós voltamos nos anos do passado justamente por... Quanta inteligência, quanta burrice junto. Eu falo sempre, desculpa, mas tem que falar como exemplo. Teve que ter uma lei para obrigar o cara a colocar uma cadeirinha pro filho dele com cinto de segurança. Tem que ter a lei obrigando, porque senão ele não queria pôr. E às vezes nem põe. O filho dele. Se acontecer um acidente, ele tá com o cinto, o filho lá atrás não tá. Vem, nem precisa ser dentro, uma brecadinha a mais, aí você joga o moleque lá no vidro da frente.
E o cara achou ruim porque tinha uma lei sobre isso. Nem precisava de lei. Olha quanta inteligência e quanta burrice. Inteligência para desenvolver alternativas e burrice por não usar. O mundo está muito surreal, né, rapaz? É muito doido isso. Tá meio bagunçado. Tá meio bagunçadinho. Voltando aqui, então, embora a gente não tenha saído tanto assim, mas vamos voltar aqui à questão do câncer mais comum em mulheres e terceiro entre os homens. Assim está na estatística, sim, pelo menos aqui, que é exatamente o câncer de intestino, envolvendo cólon e reto. Nos dois locais, ele é tão voraz quanto ou tende a ser mais leve em algum deles? Então, da parte de tratamento, quanto mais baixo ele for, quer dizer, no reto, mais baixo, na verdade depende o estágio que você vai diagnosticar. Nenhum deles são bonzinhos, vamos colocar assim. Mas quanto mais tempo a gente demorar para diagnosticar, mais ele vai invadir e maior risco ele vai ter para invadir para outros órgãos e tudo mais. Agora, para a parte de cirurgia, quanto mais baixo ele tiver, quanto mais invadindo ele tiver, fica pior. Então não tem uma área mais tranquila de operar. Vai depender mais do perfil que é esse câncer, da invasão que ele tem, do que qualquer outra coisa. Ó, já tem perguntas aí. Vamos passar aqui para o doutor André, do ouvinte, pelo WhatsApp primeiro. A nossa ouvinte, a Rosana. Bom dia, doutor. Tenho hérnia de hiato, então tomo prontaprozol todos os dias, devido a muita dor no estômago. Será que tenho mais chances de vir a ter câncer de estômago devido ao medicamento contínuo? Acho que é pantoprazol. Pantoprazol. Isso. Então, o IBP, né, que é o pantoprazol, que é um das classes, a gente evita deixar esse uso crônico desse pantoprazol, porque ele pode aumentar algumas lesões de célula. Outros prazóis também? Todos. Na verdade, assim... Tem um monte de prazol, né? Tem pantoprazol, lanzoprazol, esomeprazol, enfim, tem um monte. O que acontece? A gente tem que sempre ponderar muito o uso do prazol. O uso crônico de qualquer medicamento ele te expõe a alguns riscos. Tá? Da parte direta, o risco, dependendo a lesão que você tiver com a hérnia de hiato, por exemplo, o risco de você não tratar essa hérnia de hiato e ficar machucando o teu esôfago, por exemplo, é muito maior do que você ficar usando um prazol, um omeprazol, um pantoprazol, enfim, para te expor a um câncer. Só que se você ficar usando também esses medicamentos de forma indiscriminada, sem ter uma indicação, sem ter um cuidado, você se expõe a alguns riscos maiores, não só de câncer, mas você se expõe a riscos maiores de outras lesões. Outros, inclusive. Exato. Então não é bom ficar tomando sem ter um acompanhamento médico. O que é hiato? Hiato é uma... Entre o tórax e o abdômen, nossa, a gente tem um buraco, vamos colocar assim, que é a passagem do... Uma válvula, vamos dizer. É o esôfago, é o buraco onde passa o nosso esôfago, que é o cano que leva da boca para o estômago. E isso tem que estar fechadinho, tem que ter uma altura para fechar, tudo mais, e tem que estar fechadinho. Algumas pessoas têm um buraco um pouco maior e com isso pode até passar o estômago para dentro do tórax. Até resíduos do estômago. Não, às vezes os ácidos já são de lá, né? O lugar deles é no estômago. Não, mas às vezes o próprio estômago vai para o tórax. Já tem casos de paciente o aparelho, o estômago? Isso, o buraco virou um buraco como se fosse uma hérnia. É uma hérnia mesmo. Ou um túnel ali. Naquilo que deveria estar fechadinho e abrir só na hora Exato. de receber o alimento. Hoje em dia a gente tem alguns, mudando um pouquinho, a gente tem até alguns medicamentos mais novos, que são mais seguros, para uso crônico, assim. E, dependendo do tamanho que for a hérnia, tem indicação cirúrgica. Hoje em dia, graças a Deus, a gente cada vez opera menos hérnia de hiato, mas em alguns casos mais avançados e mais graves, a gente tem que resolver isso sim. Então, às vezes, é melhor do que ficar usando o prazol crônico, fazer uma cirurgia, desde que bem indicada. Tem que fazer alguns exames. Me explica uma coisa que eu não entendi. Por que o ácido fica no estômago e não machuca o estômago? E aí, quando ele sobe, que é o refluxo, né? Não é isso? Isso. Ele sobe, passa pelo esôfago, aí queima. A gente tem... Nosso estômago ele é preparado para receber esse ácido. E, na verdade, às vezes a gente produz tanto ácido, às vezes, que machuca o estômago também. Aí o nosso estômago... Mas digamos que lá é o lugar dele. Lá é o lugar dele. Se o tiver estômago tudo aqui, está adaptado para ele. Exato. Ele tem uma proteçãozinha, ele tem uma mucosa ali que está pronto para receber isso. E o esôfago não. O esôfago não. Quando bate no esôfago, ele torra. Aí ele zanga. E é por isso que tem o refluxo, queima, essas coisas. Isso, né? Exato. Mais pergunta aí pelo WhatsApp. A Neia pergunta, bom dia, Daércio, bom dia, doutor. Uma vez curado, o câncer de intestino pode voltar? Boa pergunta. Na verdade, sim. Toda vez que você tem um câncer, você tem que fazer uma investigação. Depende muito
da tua resposta que você teve. Se você teve um câncer, tirou essa parte do intestino, fez o tratamento adequado, precisou ou não fazer uma quimioterapia e tudo mais, está curado. Você vai ter que fazer um acompanhamento sequencial. Uma vez que você tem um câncer, a chance de você voltar a ter um novo câncer é maior. Então, o que você pode ter? Você pode ter um câncer que curou e 10 anos depois você teve um novo câncer, ou você teve um câncer que curou, mas ele soltou raizinhas metástases que não deu para serem perceptíveis, e 1 ano depois, 2 anos depois, esse câncer cresceu novamente em algum lugar. Isso pode acontecer também. Por isso que quem tem um câncer, a gente faz um acompanhamento bem de perto e conforme... Cima, né? Exato. Dalberto, tem pergunta pelo Facebook? Tem sim. André pergunta, doutor, se através do exame de sangue consegue detectar o câncer do intestino. Na verdade, a gente tem alguns marcadores que eles não servem para detectar o câncer de intestino, mas eles servem para a gente poder fazer o acompanhamento. Então, pelo exame de sangue, não tem como. O que a gente consegue fazer, uma vez que tem câncer de intestino, alguns marcadores eles servem para a gente organizar e saber se esse câncer está controlado. Mas para câncer de intestino não tem nenhum exame disponível, assim, principalmente no SUS, para poder diagnosticar. Ana Paula Inácio, bom dia, doutor André Riso. Ingerir probiótico é bom para a saúde do intestino? Eu gosto muito... O que é probiótico? Antes de mais nada. Assim, como eu coloquei, cada vez mais, os probióticos são as bactérias boas, as bactérias amigas, vamos colocar assim. Isso compra para comer, para tomar? Isso, é um alimento, é uma suplementação, na verdade. A gente tem, hoje, eu sou da geração mais nova, a gente estava falando da geração que gosto muito, sigo muito uma linha da parte de pré-biótico, quer dizer, que é o alimento bom, que vai estimular a crescer bactérias boas, e o probiótico a gente fornecer para o nosso intestino bactérias boas que muitas vezes os alimentos que a gente come não tem. E acaba favorecendo o crescimento de bactérias ruins. Então, por isso aumento de gases e tudo mais. Tá. O probiótico, ele é um comprimido, muitas vezes, um sachêzinho que você vai comer e ele cai lá no seu intestino e ele coloniza com bactérias boas. E isso melhora muito a saúde do teu intestino, diminui muito a constipação, diminui muito para casos de diarreia, e para quem tem intestino irritável, principalmente, muitas vezes o paciente para de tomar medicação para dor só recolonizando o intestino. Então, o probiótico é muito bom, desde que muito bem indicado, e não é tudo igual. A gente tem 1 milhão de tipos, nós temos 1 milhão de tipos de bactérias, de probióticos, e cada um serve para uma coisa. Então, não é simplesmente ir lá comprar um medicamento A, um medicamento B, um medicamento C e achar que está tudo certo. Então tem que ter um segmento certinho, pela qualidade da bactéria e tudo mais. Mas sim, é muito bom. Só aproveitando o engate, o Yakult, doutor, ele serve para isso? Eles falam que tem bactérias. O Yakult é um exemplo. Ele tem lactobacilos, é um tipo de probiótico. É um tipo de probiótico. Quais outros alimentos aí que tem? Cara, hoje em dia a gente tem muita coisa, muito iogurte, tem muitos alimentos hoje no mercado que a gente encontra a presença do probiótico junto. Tá? Mas é industrializado, doutor. Nós voltamos na questão aí, mas é industrializado esse negócio? Mas tem os produtos naturais, né? A gente consegue fazer o iogurte natural, a gente consegue ter vários... Muitas vezes, a gente não consegue colocar todas as bactérias que a gente precisa para determinada doença só com alimento. A gente consegue fazer uma reposição. Mas tem muito alimento, por exemplo, que não é industrializado, como as fibras, principalmente fibras. A gente tem fibras solúveis e fibras insolúveis, quer dizer, as que dissolvem e que não dissolvem. E a gente consegue ingerir muitas dessas fibras em casa de grãos, essas coisas, que são alimentos bem mais baratos, que não são industrializados e que conseguem proporcionar uma saúde para o teu intestino maravilhosa. Então, não obrigatoriamente a gente precisa ir lá no mercado. Entre esses grãos aí, um deles, por exemplo. Eu gosto muito do que chama psyllium. Psyllium? Psyllium, chama um grãozinho quase pequenininho. Quase o nome da doença dos palmares aí, Psyllidium. E aí Desculpa a brincadeira, que eu lembrei do Psyllidium, né? Que não era esse nome, que nós fizemos uma matéria esses dias aqui. É como é o nome mesmo? Psyllium. Psyllium. Isso. Tem um outro mais popular? Tem qualquer parte de grão, por exemplo, a gente encontra como se fosse um mix dessas granolas. Granola. E a gente consegue já é mais conhecida. E a gente consegue fazer o mix desses grãos e ingerir. Muitas vezes até o próprio pão integral com grãos já tem uma quantidade adequada. Doutor, granola, essas coisas não tem uma gordurinha em borda, doutor. Então, E aí, como é que faz? Não. Eu tô brincando. É melhor sem a gordurinha, né? Eu tô brincando, evidentemente, né? Pô, vocês ficam falando desses grãos aí, mas vem com uma camadinha de gordura, assim e tal. Não vem. Aí não, né? Mas não precisa também só comer grão, né? De vez em quando pode. Não pode ser. Mas é o equilíbrio, né? Você tem uma alimentação saudável frequente e um dia ou outro você vai... Você tem que ter vida também. Eu brinco muito lá no consultório que
que você não está aqui para sobreviver, você está aqui para viver. Exatamente. Só que você não pode deixar o errado diário e o certo de vez em quando. Né? Água demais mata a planta, né? Tem mais perguntas? Tem. O João Vieira, doutor, ele fala que ele tem 50 anos, ele nunca fez colonoscopia, se é obrigado a fazer e de quanto em quantos anos? Eu gosto muito, se eu não me engano, aqui no Brasil, eles ainda estão estipulando em 50 anos, a partir dos 50 anos. Eu já acho 50 anos uma idade um pouco fora daquilo da realidade que o mundo tem feito. Por quê? Tá para mais ou tá para menos? Tá cada vez mais jovem, tá cada vez mais cedo. O câncer de intestino é um câncer que tem manifestado cada vez mais precoce. Então, 50 anos hoje em dia muitas vezes é tarde já. E aí, no consultório, eu costumo pedir a partir dos 40. Se tiver algum sinal de risco na família, alguma coisa assim, a partir dos 35. Se tiver alguma... Mas é um exame que está bem disponível hoje? SUS e tudo mais? Sim. Onde a pessoa encontra? É um exame que a gente consegue fazer hoje pelo SUS. Não com a mesma velocidade que consegue na particular ou nos convênios, mas sim, é um exame que já é praticamente todas as cidades complicado, não? Tem disponíveis. Não é um exame complicado, é um exame que o preparo dele é chato, porque você tem que estar com o intestino limpo, então um dia antes você vai ter que fazer um preparo intestinal, tem esse ritual, dar um pouquinho de diarreia e tudo mais, então principalmente para os idosos mais idosos, tem esses desconfortos. Mas hoje em dia é um exame extremamente seguro, extremamente mais adequado. Antigamente tinha muito tabu em cima da colonoscopia, mas hoje em dia é um exame muito mais seguro. Feito um agora, preciso voltar a fazer outro quando? Depende. Se você tiver um exame tranquilo, sem risco nenhum, dentro de 5 a 10 anos, depende, a gente consegue. Tem um intervalo bom. Aí, né? Agora, se tiver alguma coisa alterada, a gente vai repetindo. E claro, desse tempo, comecei a sentir alguma coisa mais alterada, tá diferente, a gente tem que avaliar novamente para ver se precisa repetir. Felipe, ouvintes pelo WhatsApp. A Joyce, bom dia, bom dia, doutor. Meu esposo sente muito catarro na garganta e o tempo todo fica como se estivesse arrotando. O que poderia ser? Já fez vários exames, mas não identifica o problema. Sim, é difícil a gente dizer sem uma avaliação, sem poder olhar direitinho, mas assim, muitas vezes um refluxo mais leve, não obrigatoriamente eu preciso ter uma alteração de uma endoscopia para fazer o diagnóstico de um quadro de refluxo. Tá? O diagnóstico do refluxo ele é mais clínico do que qualquer outro exame. Então vale a pena uma avaliação um pouco mais detalhada. Pegar o caso dela e levar particularmente o seu caso para o médico. Né? Porque também nem ela sabe definir esses esses líquidos e tudo mais no que consiste. Não sabe o que é. Uma avaliação um pouco mais detalhada acho que vai ser muito acho que era bom, né? É o marido dela, né? É o marido dela. Aqui pelo Facebook os ouvintes também fazem perguntas. A Ana Maria pergunta, doutor, se a farinha branca pode levar ao câncer de intestino, o pãozinho. Na verdade... A farinha de trigo, né? A farinha branca. Na verdade, hoje existe um tabu muito grande em cima do glúten, em cima da lactose. Isso é uma pergunta que até gera muita polêmica, mas a gente tem que desmistificar algumas coisas aqui. O glúten, ele acaba levando um peso, uma fama muito ruim e, na verdade, um vilão. E a menos que você tenha, de fato, uma doença celíaca, quer dizer, uma doença que te impossibilite de ingerir o glúten, ele não é um alimento ruim, muito pelo contrário. Mas ele tem uma função boa? A farinha branca, desde que muito bem organizada, desde que muito bem administrada, sem excesso, ela é um alimento. E hoje em dia a gente passa por uma crise de alimento tão grande que chega a ser injusto a gente privar de algumas coisas. Normalmente, se possível, eu acabo optando por um alimento mais integral, com uma cadeia, vamos colocar assim, uma qualidade nutricional um pouco melhor. Porque a farinha branca acaba sendo um pouco mais pobre em cima disso. Mas ela tem que ter o espaço também na nossa nutrição. O glúten não é tudo isso, a menos que a pessoa tenha tenha que evitar por razões muito pessoais, lá do médico que recomendou e tudo mais. Exato. Mas acontece que aí o negócio é dado. É que nem algumas raças de cães aí que se tornaram mais cruéis na cabeça do povo porque o cinema botou um cachorro daquele lá no filme. Mas lá exageraram, mostraram ele como se ele fosse um monstro. Então ele vira um monstro na cabeça das pessoas. Isso se tornou tão assim na questão do glúten que os próprios fabricantes de produtos fazem questão de dizer em letras garrafais, não contém glúten. Então ele não é tão inimigo assim como parece. Não, na verdade, assim, todo alimento ele tem que ter o espaço. A gente não pode
desprezar. Claro, eu tenho um diabetes, eu tenho uma pressão alta, eu preciso emagrecer. A gente tem que... Cada sapato, eu sempre associo muito com sapato. Você não vai para academia com um sapato de casamento, você não vai no casamento com um sapato de... Então, assim, a gente tem que ponderar muito. A gente não pode rotular um alimento como um alimento ruim, um alimento bom, quando bem indicado. Tá? Então, a farinha branca ela tem o seu espaço e para quem tem indicação, seria melhor evitá-la. Mas, para quem não precisa, não é... Com controle não tem problema, não. Felipe, aí pelos ouvintes que estão pelo WhatsApp. É a última participação, Daércio. A Carminha, na verdade, ela fez 2 perguntas. Bom dia, doutor. O consumo de café pode fazer mal para o intestino? E a úlcera é considerado um câncer de intestino? Tá. O café ele tem relação direta com... Muitas pessoas têm muita intolerância. Acaba tomando café e acaba aumentando muito a vontade de ir no banheiro, alguma coisa assim. Diretamente, o consumo excessivo de cafeína está relacionado a alguns outros problemas antes de a gente pensar em câncer de intestino. De novo, tudo que é muito exagerado a gente não vai te fazer bem. Mas diretamente bem demais, né? Não tem uma relação direta em uso de café com aumento de câncer de intestino. Pelo menos não que eu me recorde agora que eu tenho alguma... Mas assim, do café para a parte do intestino não tem muito problema. O que pode ter muito desconforto, por exemplo, um paciente que já tem alguma alteração, já tem alguma inflamação no intestino, o café vai aumentar essa motilidade e vai aumentar a diarreia. Isso pode acontecer. Tá? E a úlcera? A úlcera? Ela especificou alguma coisa de úlcera, não? Ou úlcera... O nome que ela deu foi úlcera? Não, ela falou úlcera. Se lesão ou úlcera pode ser considerado câncer de intestino. Tá. Porque, na verdade, úlcera a gente pode ter em todo o trato gastrointestinal, desde boca até ânus. Tá? E, na verdade, muitas doenças que não são cânceres, mas que também são doenças que podem levar a um câncer, por exemplo, retocolite, doença de Crohn, que são doenças inflamatórias do intestino. Gastrite. A gastrite, elas podem cursar com úlceras, mas elas não são obrigatoriamente câncer. Tá? O que a gente tem que sempre olhar? Toda vez que você tiver uma úlcera, essa úlcera tem que ser biopsiada. Na maioria das vezes, a úlcera não é um câncer. Mas, por exemplo, muitos cânceres de estômago, principalmente, começam a se manifestar por úlceras. Então, toda úlcera deve ser biopsiada. Ela pode ser um sinal. Ela pode ser um câncer que tá ali. Então, de uma forma geral, úlcera não é câncer, mas úlcera pode ser câncer. Então, a gente não pode deixar passar ileso. Olhar e falar assim, não, isso não é nada, trata e pronto. Tá certo? Sônia, ela pergunta, a doutora diz que ela tem alergia ao leite, se ela pode trocar o leite pelo leite de soja. Assim, a gente tem que... Outra coisa que a gente tem que separar muito bem é o que é alergia ao alimento e o que é intolerância ao alimento. Tá? Muita gente fala, sou intolerante à lactose. Quem tem intolerância à lactose não obrigatoriamente tem alergia a esse alimento. Tá? É mais a questão de capacidade de digerir esse alimento. Se ela tem uma alergia ao leite, ela vai ter que evitar fazer o consumo. Não tem jeito. Toda vez que ela se expor ao fator que causa a alergia dela, ela vai se prejudicar. O leite de soja pode ser uma saída, tá? Desde que um leite de soja com uma qualidade melhor, porque tem muita coisa também que coloca leite de soja que a hora que você vai ver o que menos tem é a qualidade do produto. Mas sim, é uma opção. É uma opção, tá? É verdade. O Cida, o Aparecido aqui, Aparecido Gonçalves, do Jardim Popular, de Matão. Existe médico de intestino que atende pelo SUS? Normalmente sim, é para ter. Eu não sei se aqui acho que aqui na cidade a gente não tem nenhum credenciado, ou se tem, não sei. Mas toda a cidade tem todos os referenciais, tá? Mas sim, de uma forma geral, toda avaliação inicial do intestino, toda a avaliação inicial do trato gastrointestinal que Matão tem e está muito bem servida, tá? Então você não precisa obrigatoriamente achar que tem câncer, alguma coisa assim. Toda investigação, vamos organizar o fluxo de atendimento, porque senão todo mundo vai ficar maluco achando que tem que procurar o especialista. O fluxo de atendimento começa com o teu médico aí da tua UBS, do teu postinho de saúde perto. Médico, antes de mais nada. Vamos lembrar aqui, porque tem uma questão que... mas eu quero, não sei... Peraí, todo médico é formado em medicina, todos são médicos. Exato. Então você pode começar por aquele que é o clínico, que saberá identificar o problema e dizer, olha, então agora... Se o problema é no intestino, procure a especialidade tal. E na verdade, esse fluxo, até teve a pergunta da colonoscopia, teve a pergunta pensando em gestão pública, em gestão de saúde, todo atendimento da parte de via pública deveria começar obrigatoriamente pelo teu médico da
da UBS, da tua unidade de saúde próximo da tua casa. Porque é o médico que te conhece, é o médico que conhece o local que você vive, que está sempre disponível ao longo da semana. Está apto para aquele atendimento. Exatamente. E aí esse médico ele vai cuidar de você e aquilo que ele julgar necessário, que ele precisa de um especialista, ele vai te encaminhar e normalmente já vai te encaminhar com os exames que o médico especialista vai precisar. Vai ajudar muito. Vai ajudar demais. Tudo. Porque normalmente você vai passar já com o teu especialista, estando com todos os exames prontos, você não precisa passar 1, 2, 3 vezes, entendeu? Então, normalmente, todo atendimento deve começar com a tua unidade de saúde. Fechou? Fechou. Então, você estava falando aí que tem um negócio de soja, mas que no fim não tem soja. Eu lembro que esses dias eu estava vendo o rótulo de um produto, a gente precisa ler mais. Queriam comprar suco, e aí tinha um suco lá, bonito, laranjão, estava escrito bem laranja, assim, na embalagem. Aí eu falei, essa marca eu não conheço, eu fui ver lá. Contém 5% de suco natural. Já vi isso. Caramba, 95% é artificial. É um refrigerante, na verdade, não é e suco. ele põe a foto da laranja ainda assim, ó. Mas hoje em dia a gente tem muito aplicativo no celular que a gente consegue avaliar a qualidade do produto que a gente come. Tem muito produto que a gente acha que é lindo, maravilhoso, como você colocou com o rótulo, que é super saudável, super natural ou super fitness, né? Que está na moda. E a hora que você vai avaliar um produto que, assim, é terrível de parte nutricional. Os nutricionistas podem até... Porque... Cara, você começa a olhar, começa a observar, você fala assim, gente, mas eu estou ingerindo isso? Porque tá empurrando uma bomba, não sei, você achando que é natural. Sim, exato. E justamente pelo rótulo, 5%, 10%, 15%, a gente tem que avaliar muito o que a gente come. E refrigerantes saborizados aí, por exemplo. Se você olhar lá, tem até a foto da laranja ou do limão. E o número aí você vai ver lá, não tem nada por aquilo. Ou senão a gente vai pegar um suco, por exemplo, já que você levantou a questão do suco, por exemplo, suco, água de coco, essas bebidas naturais agora... Muitas vezes você vai olhar, de fato, de natural não tem praticamente nada. Você já fez a extração do produto, pasteurizou, aí colocou conservante A, conservante B, conservante C, a hora que você vê... Foi. Como de resto na vida, ultimamente não precisa ser. Se parecer que já tá bom. A gente tá bem assim nos últimos... Não é assim? Exato. A música se parece que é boa, já serve. Enfim, tudo, né? Você parece que é. Se tiver aparência, já tá bom. Né? Poxa vida. De novo a gente pensa, quanta inteligência, mas ao mesmo tempo, como a gente repete a burrice junto, né? Muitas vezes aí. Obrigado, viu, André, pela presença. O tema é muito importante. É do mês de setembro, por isso que a gente está tratando sobre isso aqui no programa, porque estamos no Setembro Verde. É o mês da luta pela conscientização do câncer de intestino e falamos sobre isso graças à contribuição do Dr. André Riso, cirurgião gastroenterologista. Bom dia e muito obrigado, doutor André. Agradeço mais uma vez a oportunidade e qualquer coisa eu estou à disposição que for necessário, se algum vídeo precisar de qualquer dúvida.